Fábio Vidal, papo titular. Convidado nosso de hoje, Dr. Rinaldo Martorelli. Jogou onde, parceiro? Muito legal. Fala pra gente a sua carreira de atleta. Eu queria dizer que é um prazer, né, participar do programa. E é muito legal falar da carreira, né? É o lado mais... Sempre bom, né? É o lado mais gostoso, né? Enfim, depois da vida de sindicalista, de advogado, é o lado mais gostoso. Mas eu agradecer, o boné é meu, né? Sim. Não é só, não é de brincadeirinha, não, depois vocês vão levar embora, né? Tem Meu? filho, né? Legal, Você legal. Não, eu uso também. Enfim, eu comecei minha carreira em São Caetano do Sul, sou natural de São Caetano. Comecei num time chamado 7 de Setembro lá. Sim, comecei no amador da época. Depois, em seguida, fui para a General Motors, que disputava o Campeonato Paulista Dente de Leite. Fui convidado tanto pelo Palmeiras quanto pelo Corinthians para o ano seguinte. Mas o Palmeiras, diferentemente do Corinthians, dava uma ajuda de custo e o material para treino. O Corinthians não dava nada. Enfim, né? A fase brava, a gente foi o Palmeiras, eu fiquei no Palmeiras, me formei no Palmeiras, né? Toda a fase de amador. Me profissionalizei no Palmeiras, fiquei mais 4 anos como profissional e saí um pouco pelo mundo. Joguei no Náutico, depois voltei, fiquei um tempo parado por causa da lei do passe, que é um episódio muito ruim na minha vida. Mas depois comprei meu passe, tive uma passagem rápida pela Portuguesa, depois fui para o Taubaté. Do Taubaté fui para o São Caetano, sou um dos fundadores do São Caetano, da DS São Caetano, sou um dos fundadores. Depois tive uma passagem rápida no Pelotas, fui para o Goiás, uma passagem muito interessante no Goiás. Voltei, joguei um pouco no Noroeste, Taubaté, tive 2 passagens no Taubaté, a segunda. E aí, no Taubaté, na minha segunda passagem no Taubaté, eu assumo o sindicato, convidado pelo Toninho Cecílio. E comecei a desenvolver um trabalho no sindicato, aí fui fazer direito, me pós-graduei, fiz mestrado, enfim. É um pouquinho essa a minha vida para chegar aqui. Na verdade, rodou um pouco, né? Rodei. E qual as características do atleta Martorelli goleiro e o sindicalista hoje? Pois é, eu era um atleta que era capitão do time, era desde de juvenil, de infantil, era presidente da caixinha. Você sabe o que é isso? Talvez o pessoal que nos assiste não sabe, mas era um regulamento que a gente montava. Sempre foi mal visto, então, mesmo nos clubes, né? Exatamente. E é por isso mesmo que o Toninho Cecílio, meu grande amigo, aliás, um dos poucos que verdadeiramente tiveram uma participação muito forte pela categoria, né? O Toninho, o Edu e eu, pelo que eu lembro, que acabou tendo que parar de jogar ou tendo que mudar a rota da profissão, da carreira, por causa da categoria. Exatamente por isso que o Toninho me trouxe. Ele falou assim, eu não vejo outra pessoa, né, para pegar o sindicato que não seja você. E eu aceitei o desafio. De fato, a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente chega cheio de esperança, fala, vou revolucionar, vou mudar tudo em uma semana. E a gente vê que não é assim, a gente vai aprendendo, a gente vai se moldando também, sabe que nem sempre é hora de briga. Hoje eu sou muito mais negociador do que de briga. Hoje eu sou conciliador, eu entendo, faço com que os clubes entendam a necessidade da gente estar compondo, porque briga todo mundo perde, né? Não tem ninguém que ganha na briga. Estou fechando uma convenção coletiva depois de negociar 6 anos. Fiquei mais 6 anos negociando para que o regulamento da Federação Paulista, o clube inadimplente que não pague salário, perca ponto, que são passos importantes, né, na carreira do atleta. Sim. Quem jogou sabe como é que é. Enfim, então tem essa influência, né, que eu carregava na minha vida, na minha família, gente que sempre procurou fazer as coisas da forma mais correta possível dentro do seu conhecimento. E aí eu acabei chegando aqui e caminhei tudo isso. Hoje o Sindicato de São Paulo é um exemplo, né? Até em relação aos outros e a própria gestão, né? E qual que foi a grande dificuldade no início, além dessas que você já citou, e comparando com as dificuldades que a gente tem no futebol hoje? Até porque se mudou muita coisa quando você assumiu para hoje, né? Sim. Bom, a dificuldade era essa, o sindicato não tinha estrutura nenhuma, né? Eu até tenho uma reportagem aí que eu guardo até hoje,
nós tínhamos 3 aluguéis em atraso, as linhas telefônicas estavam cortadas e eu também, né, não tinha remuneração no sindicato, não tinha ajuda de custo, então eu tinha que ter outros trabalhos para poder também me sustentar minha família, e vinha trabalhando paralelamente no sindicato. Isso fez com que eu demorasse 14 anos para estruturar o sindicato, né? Mas ainda assim nós conseguimos, nesse meio tempo, nós conseguimos acabar com a lei do passe, nós conseguimos ir ao ponto mais importante em termos de estruturação financeira. A gente conseguiu buscar uma participação do direito de arena, que isso mudou tudo. Foi a partir do direito de arena. Isso aí foi a grande vitória, o ponto ápice do sindicato? Não, eu acho que a grande vitória foi o fim do passe. Eu, no meu mestrado, fui discutir com um professor mestre, que é uma graça, assim. Ele, palmeirense, doente, né, a gente discutia. Ele não sabia, isso eu estou falando de 5, 6 anos atrás, ele não sabia o que era o passe ainda. Porque o grande público não conhecia o passe, Vidal. Achava que era a frescura do atleta, né? Que a gente ficava lá e ficava discutindo e ficava brigando com o clube por nada. A gente ficava brigando porque o clube não deixava a gente viver, né? Então acho que esse foi o ponto auge, foi o grande projeto nosso. E aí vem a sequência, né? Os atletas hoje, eu falo, eles não têm a mínima ideia do que é ter passe preso. E como que é a receptividade quando chega algum representante do sindicato aos clubes hoje? Como que os clubes veem dessa forma hoje? Bom, como eu te falei, a gente tem uma abordagem diferente, né? Primeiro que a gente tem uma equipe rodando o interior todo, o ano todo. Então a gente faz visitas periódicas nos clubes, mostrando o sindicato e trabalhando com a diretoria. A gente não tem receio de falar com os dirigentes. Porque todo dirigente que está andando corretamente não precisa ter medo da gente, né? E aliás, a gente ajuda. Teve o caso recente do Mojimirim. Mojimirim, nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro da Série C, se eu não estou indo na Série C, acabou o dinheiro, os atletas sem receber, e aí a gente entra. E a gente conversa com a diretoria. Vocês querem pagar ou não? Ah, queremos então. Vamos pensar como fazer. A partir do momento que o clube tem a disposição de resolver o problema, mesmo sem dinheiro, a gente cria uma forma. E aí nós criamos. Fizeram confusão de dívida, os atletas recebem agora no começo do ano da cota da federação. Que é muito melhor o atleta entrar na justiça e receber daqui 2, 3 anos. Então a gente também mostra isso para o atleta. Você tem a opção de fazer A, B ou C. Inclusive a opção de não jogar. Fica por conta deles, a gente ilustra isso. Mas quando a gente sente a boa vontade do dirigente, a gente trabalha de uma forma diferente. Agora, quando o dirigente ele tem problema e é sacana, aí a gente chega com a tropa toda, a gente chega com o Ministério do Trabalho, a gente chega com tudo, né? E a gente só não fecha clube em consideração atleta, porque fica pior uma coisa com a outra. Mas o dirigente tem uma carga mais pesada para depois. Ele se responsabiliza por uma carga mais pesada. Então, é esse o trabalho que a gente faz. A gente tenta mostrar, tenta trabalhar preventivamente com os clubes, em forma de parceria, mas a gente fala muito claramente, olha, se deixar estourar, aí não me peça para fazer nada diferente. Porque se o atleta falar, eu quero parar, não quero jogar, eu quero entrar com ação, acabou, a vontade é do atleta, né? E a gente vai defender a vontade dele até o último instante. Mas é assim, a gente está arejando o futebol é um meio muito difícil de pensar, muito difícil de aceitar conhecimento, né? Esse arejamento na negociação é um meio ditatorial. Os dirigentes sempre acostumados a mandar, né? Faz aí, faz aqui. Eu pago, eu mando. E a gente começou a quebrar isso, por isso que a gente incomoda também. Mas enfim, como a gente trata de uma forma muito tranquila isso, a gente tem conseguido sucesso.